A imagem de Rubens Barrichello, aí está o grid de largada. Schumacher no pole position com 22.795. Ao lado dele, Jenson Button. Ferrari e Honda. Depois, Honda e Ferrari. Barrichello, 23.242. Felipe Massa, 23.702. Aí vem Renault de Alonso, Toyota de Ralf Schumacher. As duas McLaren devem estar pesadas. A McLaren adora isso. Montoya em sétimo, Raikkonen em oitavo. Trulli é o nono com a Toyota. Mark Webber é o décimo com o Williams. Depois Fisichella com um motor diferente do motor de Alonso com mais potência, o 11º. Villeneuve com BMW em 12º. Rosberg com Williams 13º. David Coulthard com RBR em 14º. Heidfeld BMW 15º. Newsy STR 16º. Depois Klein, Speed, Monteiro, Albert, Sato e Idi, as duas Super Aguri fechando o grid. Serão 62 voltas. Cada uma delas com 4.933 metros, num total de 305 quilômetros e mais 609 metros. Aí Felipe Massa, concentração, ele esperava largar na primeira fila, larga na quarta posição, reclamou muito que a equipe o jogou na pista, se preocupou apenas em trocar os pneus e vai, não se preocupou com o tráfego que vinha, ele duas vezes entrou no tráfego, reclamou muito, ficou atrás do Trulli na segunda tentativa. Que o Schumacher conseguiu escapar do Trulli, ele ficou atrás do Trulli. Aí o Ross Brown. E uma grande pergunta: Schumacher foi um segundo mais rápido que Felipe Massa. Será que está tão leve assim? Barrichello, pode ser duas, pode ser três. Jenson Button também. Estou apostando em três. Daqui a pouco quero saber do Reginaldo Leme e do Luciano Burti. Mas a grande dúvida é Schumacher. Todas as, digamos assim, todo o nosso sistema de espionagem detectou duas paradas, mas as equipes apostam que o Schumacher faz três. Se ele largar e sumir, vai para três paradas, está mais leve, daí o tempo excepcional do Schumacher. Jenson Button está praticamente inscrito, sacramentado com firma reconhecida e vai para três paradas pelo tempo que conseguiu. Então essa é a grande dúvida no princípio da prova. Serão 62 voltas de muita emoção. Bom dia, Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. Eu diria o seguinte, todo mundo sabe, mas em poucas pistas da Fórmula 1 a ultrapassagem é tão difícil quanto em Imola. A gente já falou ontem durante os treinos, é comparável até às ruas de Mônaco e ao circuito fechadíssimo, travadíssimo de Hungaroring. E por isso a pole do Schumacher vale muito. Vamos aproveitar que eles vão partindo agora para a volta de aquecimento, de apresentação. Dificuldade para os carros sempre. Vamos ouvir o que Rubens Barrichello teve ali ao pé do Bassan agora há pouco. Aqui ao lado de Rubens Barrichello, na terceira posição, segunda fila do grid, ao lado de Felipe Massa. Rubinho, eu vi há pouco vocês conversando longamente, batendo papo, você e o Massa. O que vocês conversaram? Não, na verdade, nessa hora não dá para conversar muito sério, porque a gente sempre acaba caindo em número de estratégia e tal, e isso é falta de respeito da nossa parte, então tava só brincando com as coisas. O importante é que nessa pista, e principalmente em todo o campeonato, é que existe um respeito mútuo entre a gente, e o que a gente não quer é um tirar a corrida do outro. Então tem que ir para frente, ele está numa colocação boa também, eu tenho certeza que o carro dele está muito competitivo, tem que fazer o meu funcionar que nem funcionou a classificação. Tá certo, tá aí o Rubinho. Galvão. Vamos ver se dá tempo de ouvir o Felipe Massa rapidinho. Felipe Massa na segunda fila, ao lado de Rubens Barrichello, mas um pouco decepcionado. Você esperava estar na primeira fila um pouquinho mais na frente, né, Felipe? Eu esperava estar na primeira fila, mas agora o importante é olhar para frente, corrida é longa e a gente tem com certeza um grande potencial de fazer uma boa corrida. Largar em quarto não é tão ruim assim, então vamos tentar vir para cima e fazer uma boa corrida e tentar chegar uma ótima posição no final da corrida. Obrigado, tá aí o Felipe Massa, Galvão. Muito bem, toda a sorte do mundo para Barrichello, para Felipe Massa, os dois brasileiros largando na segunda fila, é tudo que a gente estava esperando desde a primeira corrida, bem posicionados os dois, com chance de pódio, com chance até de pensar em vitória. Burti, duas paradas, três paradas, no mistério das paradas pode estar a decisão da prova. Bom dia a todos, sem dúvida, Galvão, a estratégia para essa corrida é mais importante agora. Eu acho que a Ferrari, apesar de ter sido muito rápida na classificação com o Schumacher, vai para duas paradas, enquanto a Honda deve ir para três. Reginaldo, você apostaria com o Schumacher com duas paradas ou três? Esse é o jogo da corrida. Eu não acho que ele está tão leve assim, não. Então ele pode fazer uma corrida com duas, sim.
Agora, a pole dele vale muito, mas a McLaren vem bem na corrida porque ela está pesada. A McLaren tá com cara de estar pesado. E outra aposta que eu faria de pesado, não para uma parada, mas para parar mais, ter uma primeira perna mais longa, é o Alonso, largando na 5ª posição, para tentar entrar na prova. Vamos lá, vamos ver. É a Fórmula 1 chegando ao seu habitat natural, chegando à sua terra, chegando à Europa. Depois de Bahrein, depois de Malásia, depois de Austrália, começa a temporada europeia. Daqui a 2 semanas nós vamos ter o Grande Prêmio da Europa em Nürburgring. Depois mais uma semana o Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, pula mais 2, Grande Prêmio de Mônaco nas ruas de Monte Carlo. É onde a Fórmula 1 realmente se sente em casa, tem mais charme. É onde o circo se monta. Aí os carros tomando posição definitiva no grid de largada. A luz vermelha aparece só uma beiradinha lá em cima. 2, 3, 4, sobe o giro dos motores. 5, vamos para a largada. Schumacher na pole. Jenson Button ao lado dele. Larga Schumacher, Jenson Button, Barrichello, Felipe Massa. Alonso já vem ali encaixotado por Felipe Massa e Barrichello. Forçando. Massa força para cima de Barrichello. Para ganhar a 3ª posição. Rubinho perde 2 posições, perde posição para Massa. E para Alonso não quis arriscar. Schumacher é o primeiro, Jenson Button é o segundo, Felipe Massa é o terceiro. Alonso é o quarto, Barrichello é o quinto. A 6ª posição é de Ralf Schumacher. Schumacher, Button, Massa, Alonso, Barrichello. São os primeiros. Depois Ralf, depois Montoya, depois Trulli. Eles já contornaram ali a Tosa, já vão subindo para a Pirapela, já vão para a parte alta do circuito e a primeira volta. Promessa de muita luta, de muita briga, de muitas emoções, apesar de que não existe praticamente não existe a possibilidade de ultrapassagem. O ponto principal de ultrapassagem era na freada da variante alta, eles mudaram. Antes faziam em 3ª marcha, agora... Opa! Tem carro de cabeça para baixo aí. Uma MF1. É o Albers, MF1. Vamos torcer para que... Olha só. Não é que tá de cabeça para baixo, capotou e... Olha, eu vou dizer uma coisa. Fico com a impressão de que quem pegou, tem safety car na pista. Quem pegou ele pelo meio ali, a impressão que eu fiquei foi do Id, que pegou ele pelo meio. Já falávamos isso na outra corrida, já há uma discussão, já se conversou com o Charles Whiting. O Id não tem demonstrado ter condições técnicas para andar na Fórmula 1. Ele é um perigo ambulante na Fórmula 1. Olha a irritação, sai... Tá bem o Albers. Ele tá bem, mas sai irritado, sai visivelmente irritado, assustado, claro. Não quer que ninguém encoste nele. Saiu visivelmente irritado. E vamos ver que consequências vamos ter em função desta batida. Às vezes o piloto não tem nem culpa, mas é que já está se criando uma fama ruim para as bobagens que o Id vem fazendo na Fórmula 1. Vamos tentar ver de novo. Não fica muito claro, né? Olha, pegou pelo meio ali. Agora não há. Será que o Albers atravessou antes, Burt? Será? É difícil de ver. Eu acho que na verdade ali o Id não está acostumado a andar na frente de ninguém. Agora ficou claro, ele pegou com o bico a roda traseira direita, a roda traseira direita do Albers. Ele viu uma oportunidade de tentar ultrapassar um carro e colocou onde não cabia, então acabou causando esse acidente. Não tinha estrada para ele ali, Reginaldo. É, claro, ele ou ele não freou, ou ele freou muito tarde, onde já não dava. Olha, você tá vendo que o Albers já estava na tomada. É por essa imagem não fica assim tão evidente, mas a outra imagem que pega por trás fica evidente que não tinha a menor possibilidade de arrumar um espaço ali para passar. E ali na curva Villeneuve não é um ponto de ultrapassagem, ou seja, realmente não cabe um carro ali, 2 carros não cabem na mesma trajetória. Aí você está vendo o Id no box. Já se falou a respeito da superlicença dele. No Grande Prêmio da Austrália, o Charles Whiting, que é o diretor de prova, disse que ia examinar com mais calma a performance dele, mas que ele se transformou num perigo ambulante, se transformou. E perigo a 300 por hora é muito perigo, né? E já houve caso no passado
de pilotos reclamarem. Eu me lembro até de um alemão, Rick von Opel, que era até da família Opel, da família que é dona da Opel, né, Chevrolet na Alemanha. E ele acabou sendo excluído mesmo da Fórmula 1 por reclamação dos pilotos. Nós temos a relargada. Você vê como o Id já vinha forçando ali para cima do Albers. Vamos lá, relargada. Safety car nos boxes. Carros na pista, Schumacher, Jenson Button, Felipe Massa, Alonso na quarta posição. Ficou um pouco mais para trás o Barrichello. Você está vendo aí os 4 mais bem colocados. Aí aparece o Rubinho em quinto, o Ralf Schumacher é o sexto. A 7ª posição é do Montoya. E o Trulli passou o Raikkonen, né? O Trulli passou o Raikkonen e o Mark Webber também passou o Raikkonen. Aí nós vamos com 2 voltas completadas. Lembrando que tivemos uma volta em safety car. Isso faz uma alteraçãozinha. Pode fazer até uma alteração de uma volta de parada. O Id tinha saído do boxe, agora ele viu a aproximação do Schumacher, ele foi lá quase na grama. Ele está praticamente estacionado ali, para que todo mundo vá passando. Aí você vai de carona com o Ralf Schumacher. Schumacher vem completando a volta, Jenson Button vem com ele. Felipe Massa vem bem ali na 3ª posição, mantendo a vantagem para o Alonso, que é o 4º colocado. Rubinho já fica um pouco mais para trás na 5ª posição. Só agora ele completa a volta. Passa 2 segundos, ponto 7 atrás do Alonso. A volta do Schumacher, 1:27.199. Você está acompanhando aí as posições do grid largada. Vai vendo aí até o Sato, que é o 20º colocado. O Albert já está fora. Você viu a capotagem do Albert provocada pelo choque, pela imprudência do Id. Esse acidente já está sendo investigado, já aparece no computador que esse acidente está sendo investigado, claro. É um procedimento normal, vamos ver se daqui a pouco vai vir uma punição. Mas já está recolhendo aí o Id. Aí não tem mais punição para ele porque ele está fora da prova. Recolheu o carro ali da Super Agulha. O Schumacher fez a volta em 1:27.199, Jenson Button 1:27.631. Schumacher já é meio segundo mais rápido. De olho nele, para ver se ele some, se ele está mais leve mesmo e vai para 3 paradas. Vai começando a abrir. Felipe Massa virou 1:27.8, 2 décimos mais lento que o Jenson Button. O Alonso, 1:28.0, 2 décimos mais lento que o Felipe Massa. O Rubinho virou 1:28.6. Tá mais... Pode ser que esteja mais pesado o Rubinho do que o Jenson Button, que vem ali na 2ª posição. Tudo isso nós vamos ver no momento em que eles pararem. Eles vão atacando as zebras na variante baixa. Imola é um circuito em que as zebras são altas, mas para ser rápido tem que atacar a zebra. Isso exige um acerto de carro, um carro um pouco mais mole, a suspensão um pouco mais mole. Schumacher baixa o tempo de novo, 1:26.4, mas o Button não fica longe, não, 1:26.6. E como a gente sabe que a Honda gosta muito de usar o carro leve no treino, é bem provável que o Button esteja leve, o Rubinho talvez diferente um pouquinho, e aí isso significa que o Schumacher também está leve. Aí você vai vendo o Felipe Massa, fez uma boa largada, conseguiu ultrapassagem em cima do Rubinho, conseguiu evitar o ataque do Alonso, que vem aí na 4ª posição. Ferrari, Honda, Ferrari, Renault. E depois mais uma Honda na 4ª posição. Na 5ª posição, perdão, que é a posição de Rubens Barrichello. Ralf Schumacher é o 6º, Montoya é o 7º, Trulli é o 8º, Mark Webber é o 9º, Raikkonen é o 10º, são os 10 mais bem colocados. Você acabou de ver o Flávio Briatore. E um ponto importante para a Ferrari, Galvão, tanto para o Michael quanto para o Felipe, é que eles estão muito confiantes com a performance do pneu Bridgestone na sequência de voltas, ou seja, para a corrida o pneu tem se mostrado mais eficiente do que na tomada de tempo. Então, se na tomada eles já conseguiram ser muito rápidos conquistando a pole position, eles acham que na corrida vão ter um rendimento ainda melhor. 5 voltas completadas, o Schumacher faz 1:26.186, a melhor volta da prova. Jenson Button 26.4, Felipe Massa 26.5, Alonso 26.7. Opa! Aí você vê o Newsy
Você vê lá o Lewis da TRS. STR. É difícil de conseguir dominar essas letras para lá e para cá. Muita letra para uma corrida só. O Trulli foi pro box. Aí você está revendo a largada. Existiu uma preocupação ali na frente do carro do Schumacher, porque tinha óleo, a equipe Ferrari cuidou de limpar. Veja como o Felipe se posicionou bem ali entre o Rubens Barrichello. Olha só como ele larga e fecha, vai para cima do Alonso, para evitar a ultrapassagem do Alonso. Depois se posiciona ao lado do Rubinho, o Alonso fica encaixotado, tentou por fora, ele se posicionou e o Rubinho recolheu para evitar o choque com o Alonso. Fez bem, corrida é longa, 62 voltas. O Trulli entrou nos boxes e por lá continua. A TV não mostra, mas por lá ele continua. Olha aí, agora Vai recolher. vai recolher. Vai sendo recolhida aí a Toyota do Trulli. Que péssimo início de temporada do Trulli. E agora correndo em casa, ele que é de pescar aí nas vizinhanças do circuito, mas que não gosta, jamais gostou de Imola, isso ele confessa. Galvão. É um circuito antigo, de acesso difícil, de pista complicada. Apesar das mudanças, das alterações visando segurança, exige muito de freios, de consumo de combustível. É um circuito à moda antiga, digamos assim, tanto que a cada ano surge a ameaça. Esse vai ser o último, a não ser que eles mudem tudo. Vamos lá, vamos falar com Pedro Massan nos boxes em Imola, circuito Enzo e Dino Ferrari. Quem chegou por aqui, Galvão, foi o Albers. E surpreendentemente sorridente. O cabelo um pouco despenteado, nem uma marca, nem um arranhão. Disse que Fórmula 1 é assim mesmo, está feliz de levantar inteiro. Eu ainda perguntei, nenhuma reclamação contra o Id, não vai reclamar contra ele? Ah, um pouquinho, vai, disse. E foi embora. Tem que estar feliz mesmo, porque apontou aquele tanto de vezes ali, saiu inteiro, tem que sair rindo mesmo. Tem que sair feliz da vida. Aí você vai ver o Schumacher que vem para completar mais uma volta. Vem para completar 7 voltas. Aí completa 7 voltas o Schumacher, traz com ele Jenson Button, que traz Felipe Massa, que traz Alonso, são os 4 ali na frente. Schumacher faz outra vez volta mais rápida, 1:25.998, praticamente 1:26 cravados, contra 1:26.2 do Jenson Button, 1:26.4 do Felipe Massa, 1:26.5 do Alonso e 1:26.5 de Barrichello. Schumacher leva 2 segundos,1 de vantagem para Jenson Button, que leva 1,5 de vantagem para Massa, que leva 1,4 de vantagem para Alonso, que leva 3,7 de vantagem para Barrichello. E logo atrás do Barrichello vem o Ralf Schumacher, em sexto Montoya é o 7º, Mark Webber o 8º, Raikkonen é o 9º e Villeneuve vem na 10ª posição. Aí você vai vendo o campeão do mundo, o Alonso. Ele fez 28 em 30 pontos possíveis nas primeiras 3 provas. Não poderia ter tido início melhor, com 2 vitórias e um segundo lugar. E por isso mesmo, Galvão, com a experiência adquirida no campeonato passado, onde ele viu que é muito importante administrar uma liderança do campeonato, por isso mesmo que ele disse que, dependendo da posição de largada, ele estaria nessa corrida pensando no pódio e é claramente o que ele vai fazer. Não está pensando em vitória como prioridade. Quem está apertando agora é o Felipe Massa, vem tentando fazer a melhor volta da prova, vem um pouco mais rápido que o Alonso. Olha o Schumacher, 1:25.742. 1:25.9 para o Jenson Button. Felipe Massa perdeu no último trecho, fez 1:26.1. Mais do que 1:26.3, que foi o que fez o Alonso. Ele abre um pouquinho mais em relação ao Alonso. Barrichello, 1:26.5. Vem como um relógio virando ali. Sempre 1:26.5 nas últimas 4 voltas. O que mostra um carro equilibrado para o ritmo de corrida que ele determinou. É isso, Burti? O Rubinho estava confiante com o acerto do carro dele, que é inclusive diferente do acerto do carro do Button. E teoricamente, o do Rubinho seria melhor na corrida. Talvez do Button levasse uma certa vantagem na classificação, mas o do Rubinho talvez na corrida fosse melhor. Então, ele tinha uma esperança muito boa de ter um bom ritmo na prova. Você está pegando uma linda carona aí com o Alonso, com o campeão do mundo. Olha, 3ª marcha. Acelerador cheio, 4ª marcha, 5ª, joga a 6ª. Esticando, 7ª, traz. Para a 2ª.
Essa é a variante alta que eles faziam em terceira marcha, agora fazem em segunda. Quarta marcha, quinta, joga a marcha para cima, aceleração. Belisca 19 mil giros, sétima marcha, traz para baixo. Trazendo para a segunda marcha de novo, fazendo a curva à esquerda. Fez ali a traguardo, vai para a Rivazza. Agora já vai para a parte final, para fechar a volta, enquanto o Schumacher já vem fechando a volta. Virando 1:25,8 o Schumacher. 1:25,9 virou Jenson Button, melhor volta dele na prova. 1:26,1 virou Felipe Massa, melhor dele também. 1:26,2 virou o Alonso. Isso que você escuta aí, Schumacher, grande líder, sentiamo, é o locutor oficial do circuito de Imola, que é uma figura tradicional, fala a corrida inteira e enlouquece os italianos. Aí você vai vendo o Schumacher. Felipe Massa passou aí. Aí você está vendo o Alonso, que é o quarto colocado. São 9 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Celta, nova geração. Encara qualquer parada. Nove voltas completadas no total de 62 voltas. E amanhã estreia a nova novela das 7, Cobras e Lagartos. E toda volta completada. Aí você vê o Alonso na variante baixa, Felipe Massa passando e passando o Alonso logo ali atrás. Essa volta do Massa 26,0, a melhor dele. Só que o Alonso agora virou 25,9, vai tentando tirar a diferença. Schumacher outra vez, mas é uma atrás da outra. 1:25,708 agora a volta do Schumacher. De novo a melhor volta da prova. Ele está fazendo melhor volta, volta após volta. E o Button não desgruda não, em 25,7 também. Os dois estão leves. Vai ficando na cara que os dois estão leves. O Schumacher está virando 25,7, o Massa está virando 26,0. 3 décimos, não é tanto assim não. O Jenson Button está virando 25,7, o Rubinho está virando 26,8 agora. Dá a impressão que realmente que Schumacher e Jenson Button devem ser os primeiros a parar para reabastecimento. Vamos ver se a aposta está correta. Agora, teria que parar o quê? 15ª, 16ª volta para fazer 3 paradas. Como teve um safety car, pode ser uma volta a mais. 16ª, e não pode passar disso para fazer 3 paradas. E você vê a diferença do Rubinho para o Button, de 1 segundo, é realmente diferença de carro, de peso de carro. Assim como o Raikkonen, a gente chama atenção, o Raikkonen está lá em nono, meio esquecido, virando 1:26,8, já chegou a virar várias voltas em 27. Quem sabe ele está dando um grande golpe aí para fazer o mínimo, talvez até, essa é coisa da McLaren, talvez até uma parada só. Adivinha o que aconteceu nesta volta agora, que foi a volta número 11? Melhor volta da prova do Schumacher. 1:25,329. É uma atrás da outra. E o Jenson Button virou 1:25,6. Felipe Massa 1:25,8. Alonso 1:25,8. Mesmo tempo do Felipe Massa. A diferença entre eles é de 1 segundo, 6. Barrichello 1:26,2. Começou a baixar um pouco, baixa o peso, começou a andar mais rápido o Rubens Barrichello, que vem na 5ª posição. Ralf Schumacher logo atrás dele, 1:26,6. Colocar o Id de volta à prova. Mas não estava bem ele parado ali? Não estava bem ele parado? Depois de 9 voltas parado, voltou para a pista. Acho que eles estavam achando que tinha falta de emoção na corrida. São 11 voltas completadas. Diga, Bassan. E quem parou de vez foi o Trulli, um problema no volante. Um problema até menor, mas a Toyota tentou trocar o volante e não conseguiu. Mais uma decepção para ele aqui. Essa história de problema no volante, eu me lembro. Uma história bem antiga de um grande jornalista nascido na Hungria, brasileiro de adoção e coração, Janusz Langer, que nos deixou em 86. Era quem recebia todos nós brasileiros na Europa como se fôssemos
filhos dele, Reginaldo, eu e todos os que chegaram um dia na Fórmula 1, há tantos e tantos anos atrás. E um dia, eu não me lembro quem era o piloto, não vou falar para não cometer maldade com ninguém. Ele perguntou ao Ken Tyrrell, então dono da Tyrrell, tem algum problema no carro? Que está muito mal o carro? Eles têm. Aquela peça que fica entre o volante e o encosto do banco. Ou seja, era o piloto dele que não conseguia andar. Olha a terra ali subindo. É o carro da RBR. Era o Coulthard ali naquela posição. Aí você tem a classificação. Nenhuma parada para os primeiros colocados. Aí estão os 8 mais bem colocados e nenhuma alteração. Alteração apenas da diferença. A vantagem de Schumacher para Jenson Button já sobe para 3 segundos. Nesse Felipe momento... Massa está 2,2 atrás do Jenson Button e 1,8 na frente do Alonso. Aí você vê Felipe Massa que vem para completar a volta e o Alonso vem ali dando pita que diminui essa diferença de 1,8. Diminui bastante. O Massa virou 1,26,39. O Alonso virou 1,25,92. Tem que apertar um pouco o ritmo o Felipe Massa para não ser atacado pelo Alonso. É o que ele tenta fazer aí. E exatamente o Massa que tem a segunda melhor volta da corrida. A primeira, vocês sabem que é o Schumacher 1,25,329 e o Massa tem 1,25,528. O Button é o terceiro com 1,25,683. Ele deve ter dado uma escapadinha nessa volta para ter virado 1,26,39. Eu acho que o Felipe tem uma estratégia melhor do que a do Button na corrida. Eu acho que ele vai mais longe até parar no pit stop. Consequentemente deve conseguir ultrapassagem no Button. Porém, ao mesmo tempo, eu acho que o Alonso deve ter uma estratégia melhor que a do Felipe. Ou seja, a preocupação dele no momento tem que ser com o Alonso. A aposta era que o Alonso estaria mais pesado por ter largado em quinto. E vamos ver. E ele andando nessa balada aí, na mesma balada da Ferrari. Se tem mais combustível para parar 2 voltas depois, já é muita coisa. Vocês viram agora há pouco no gráfico, ele não estava na mesma balada, ele estava virando mais lento que o Felipe, mas aí na volta 13, é provável mesmo, Galvão, como você disse, que o Felipe tenha errado. E na volta 13 foi a única que o Alonso tirou. Vamos ver. Ele veio para completar mais uma volta. Vamos ver se foi aquela volta. Olha, tá perto ali, hein? Vamos ver. Felipe Massa 1,26,2. O Alonso 1,26,1. Rubens Barrichello já para. Então tá indo para 3 paradas. E pode apostar que o Button vem na próxima volta. Tá indo para 3 paradas. Imaginei que o Rubinho talvez pudesse ficar aí 1 ou 2 voltas a mais do que o Jenson Button na pista. Schumacher 1,25,218. Melhor volta. Tá para parar o Schumacher. Olha só. O Rubens Barrichello deixou assim, a gente entender que a estratégia poderia ser para 2 ou para 3. Ele parando ali numa volta que determinava para 3 paradas, mas só que botando quase 16 segundos de combustível, encheu o tanque e deve ir para 2 agora. Deve fazer uma segunda perna muito longa. Pela previsão ali, mais 43 voltas. Mas eu acho que teve algum problema, porque mesmo que ele quisesse mudar a estratégia, esse tempo de 16 segundos é muita coisa. Então acho não sei que nem se cabe isso tudo de combustível. Não, acho que foi apenas um erro de cálculo, na verdade, na hora de colocar combustível. Quer dizer, ninguém pode jurar nada, mas 16 segundos de combustível deve botar combustível para fora, né? A 12 litros por segundo, você vê. Faz a conta aí. Olha o Jenson Button. Vamos ver o que acontece com ele aí. Ele colocou, foi muito pouco. Eu não esperava que fosse tão pouco assim não. E foi estranho que demorou pra, na verdade, o mecânico do pneu traseiro direito demorou para fazer a troca. Então ele só ficou 9 segundos justamente pela troca de pneu, que geralmente é mais rápida do que o combustível. Sempre se espera 6 apenas. Sempre se espera terminar o combustível ou terminar o combustível para sair. Será que o reloginho foi certinho ali também? É muito pouco, 6 segundos, hein? Toyota pronta aí. Schumacher é o primeiro, Jenson Button voltando para a pista. Felipe Massa nesse momento é o segundo.
Ali atrás do Schumacher. Vamos ficar de olho no Schumacher. Deu pinta de que estava para ir para o box. E o Schumacher passou reto. Ó. Será que são só duas andando isso tudo? Se forem duas paradas andando tudo isso, só se o mundo desabar para ele não ganhar a corrida. É como eu disse, a Ferrari estava muito confiante com o ritmo do carro e do equipamento para a prova, então eu continuo não duvidando que a estratégia deles sejam apenas duas paradas e que o ritmo seja tão rápido como tem se mostrado. Você viu o rádio ali falando com o Ralf Schumacher, dizendo que estamos prontos para a entrada, e ele foi para o box. Pouco combustível e vai embora. Ele tem que sustentar aí os 120 km de velocidade máxima, que dá um desespero no piloto. Aí quando passa a linha branca, ele despeja a potência e voltou atrás do Alonso, o Ralf Schumacher. Pedro Massan chamou. O Schumacher é tão otimista, e o que reforça até a possibilidade de duas paradas, ele ter dito antes da prova que a possibilidade dele liderar de ponta a ponta era muito concreta. Ele estava confiante até numa vitória nesse estilo. E é o que ele teria que esperar mesmo. E do jeito que vai, só se quebrar ou se ele errar. Aí vem o Schumacher. São 16 voltas completadas no total de 62. E não parou e vai-se embora o Schumi. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin, pensou novo, Nova Skin. Olha, foi estranha esta volta do Felipe Massa. Ele virou 27-2. E o Alonso atrás dele virou 26-4. A diferença sumiu. É de menos de meio segundo. Aí o Massa, vamos ver se ele se recupera em termos de tempo na próxima volta. Ele já tinha feito uma volta alta, só que essa chega a ser um exagero em relação ao que ele vinha andando. E veja só como o Alonso vem mais rápido. Na volta 17 ele tinha 7 décimos atrás, na volta 16, 2 décimos. Vamos ver a resposta do Felipe Massa nesta volta, que é a volta número 18. E a dificuldade do Felipe em segurar o Alonso, caso o Alonso pare mais tarde no pit stop, lembrando que nessa pista de San Marino, cada 10 kg de combustível são 4 décimos mais lento por volta, ou seja, se ele der mais 2 voltas com 30, 40 kg a menos, é uma vantagem muito grande para ele conseguir a ultrapassagem. O Alonso já está ali, já não há mais diferença entre os dois. Você vê a bonita imagem, a câmera colocada ali, fazendo o trabalho de suspensão dianteira dos carros. E o Schumacher agora dá pinta de que vai para o boxe. Ele tinha sossegado com essa história de fazer a melhor volta. Olha, ele tinha sossegado com essa história de fazer a melhor volta. E agora fez a melhor volta de novo. 1:25.179. Felipe Massa virou 1:26.2. O Alonso obrigatoriamente virou 1:26.2, que está limitado pelo tempo dele. Mesmo não sendo tão rápido assim, o Felipe Massa, ele pelo menos conseguiu andar aí 9 décimos mais rápido que na volta anterior. O Schumacher acabou de fazer a volta mais rápida. 1:25.179 e vai baixar para 1:25 agora. Se não for para o box, baixa para 1:25, que ele vem fazendo as parciais mais rápidas. Já fez no primeiro setor e também no segundo. E aí o Felipe volta a acelerar para se sustentar à frente do Alonso. Vai pegar tráfego por ali. O Alonso vem atrás dele, já abriu. Já foi embora Felipe Massa. Essa câmera colocada no carro dele. Você vê o Alonso lá atrás. Respondeu o Felipe, hein? Respondeu. Chamou no acelerador e respondeu. Tô falando que ele vai virar para baixo de 1:25. 1:24.624. Felipe Massa foi pro box. 1:24.624. Vai voando Schumacher.
E com a parada do Felipe, é certeza que o Michael vem na próxima volta, comprovando que serão 2 paradas apenas para a Ferrari. No final da 19ª volta, o Felipe Massa. No final da 20ª depois, vem o Schumacher, põe mais 20, dá 40, põe mais 22 para o final. Vem para 2 paradas e quero ver buscar o Schumacher. Quero ver buscar o Schumacher. Schumacher é o primeiro, Alonso é o segundo. Felipe Massa vai ter que abrir caminho agora aí. Vem cheio de pressa. Era o Id que estava ali na frente dele. Ele fez a ultrapassagem. Olha aí a equipe prontinha para receber o Schumacher. E o Schumacher já fez segunda parcial mais rápida de todas. Tá voando o Schumacher, tá como ele gosta. Aí vem pro box. Segurou ali, daquela linha para frente, ele tem que tá dentro do limite dos 120. O Alonso vai passar para a primeira posição, mostrando e comprovando aquilo que nós dizíamos, que o Alonso estava mais pesado. E a Renault estava mais pesado que as Ferraris. Normal 8.3 para quem quer fazer 2 paradas. Olha a bonita imagem do Schumacher aí. E lá vai o Schumi. É o Sato que está ali atrás do Schumacher. O Alonso vai para a primeira posição, porque a diferença era de 13 segundos e meio entre os dois. Você vai vendo o Schumacher, o Sato Monteiro que fica ali atrás do Sato. O Alonso é o primeiro, Schumacher voltando em segundo, Montoya é o terceiro, Mark Webber é o quarto. Raikkonen é o quinto, Jenson Button é o sexto, Felipe Massa é o 7º colocado. Schumacher, que é um mestre no pit stop, né, em entrar o mais rápido possível, obedecendo o limite, e sair o mais rápido possível, obedecendo o limite de novo. Dessa vez ele foi mais lento que o Felipe, embora a troca do Felipe Massa, o reabastecimento tenha sido mais demorado. 8.6 de gasolina no Felipe, 8.3 de gasolina no Schumacher, mas o Felipe, a perda total do tempo foi 25.3 e o do Schumacher 25.5, quer dizer, o Schumacher não acertou exatamente o limite que ele pode. Vamos torcer para que o Felipe não tenha errado, né? Não tenha ele passado do limite. E aí recebe a punição. Diferença de 2 décimos. Né? Aí você vai vendo o Alonso. Nas 3 primeiras corridas ele ganhou 2 e fez 1 segundo. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, crédito assim que você abre a conta. E continua aí, ó. O italiano conversando. Agora mudou as voltas mais rápidas da prova. Agora elas mudaram de mãos, com exceção da mais rápida de todos, que é o Schumacher 24.624. Depois a segunda é do Alonso, 25.108. E a terceira do Montoya, 1.25.411. E comprovando aquela dificuldade para o Felipe manter a posição, ele, como está com o tanque mais cheio, volta virando 26.0, enquanto o Alonso, com o tanque mais vazio, está virando 25.2. Então realmente vai ser muito difícil dele conseguir manter a segunda colocação. Restando 41 voltas, o que quer dizer que temos 21 voltas completadas. E hoje às 3 da tarde, Fausto Silva comanda o show de atrações do Domingão do Faustão, na primeira parte do Domingão do Faustão, porque às 4 da tarde, você sabe, vem os jogos aí do Campeonato Brasileiro, segunda rodada. Ontem o Campeonato Brasileiro apresentou a vitória do Fluminense, 1-0 em cima do Goiás, assumindo a liderança. E uma goleada bombástica do Figueirense, o Figueira, lá em Floripa, em Florianópolis, despejou 6-1 para cima do Palmeiras. 22 voltas completadas. Aí você vê o Alonso em primeiro e o Schumacher em segundo. Essas foram as posições de chegada na corrida de 2005, sendo que foi fantástico o final, com o Schumacher empurrando, o Alonso empurrando. Não me lembro exatamente por quantas voltas, foram várias voltas, e o Alonso se sustentou. Ali ele tirou o diploma de campeão, segurando o Schumacher por muitas voltas ali e ganhando a corrida. 11 voltas, Galvão. 11 voltas o Bassan, me lembra aí. Foram 11 voltas em que o Schumacher empurrou o Alonso.
E teve um detalhe importantíssimo. Teve um momento em que o Alonso, mesmo tendo o Schumacher com um carro rápido atrás dele, o Alonso segurou um pouquinho o ritmo dele e, consequentemente, do Schumacher, para não alcançar alguns retardatários que poderiam possibilitar ao Schumacher uma manobra excepcional, à la Schumacher, que lhe desse a primeira posição. Então foi um gênio até na estratégia e, imagine, segurar o ritmo tendo um Schumacher atrás. A diferença foi de 2 décimos. A diferença de chegada no cronômetro na última corrida. E também tem, Reginaldo e Butti, aquela história. Quem está muito pressionado com o carro que está mais rápido atrás, você começa a antecipar as freadas, né? Quem manda é o da frente, você começa a antecipar a freada. Você vai matando o ritmo de quem está atrás. Ainda mais no caso da Fórmula 1, que sempre que você sair rápido da curva, dificilmente o carro que vem atrás consegue pegar o seu vácuo e conseguir ultrapassagem. Então, mesmo que você freie um pouquinho mais cedo, é sempre muito importante sair com velocidade da curva. Aí o Montoya. A segunda das McLaren a parar. Nesse momento, só o Alonso dos primeiros colocados ainda não parou. E acabou de fazer a volta mais rápida da prova. Quer dizer que está para parar. Faz 1:24.589 o Alonso, a volta mais rápida. Também, a volta número 23. Também acabou de fazer a parada dele o Mark Webber. Então só falta o Alonso ali. Você vai vendo Alonso, Schumacher, Jenson Button e Felipe Massa. Vamos ver o que o Alonso conseguiu abrir, porque para ver se ele volta atrás ou na frente do Felipe Massa. Pela volta anterior aí tinha vantagem para voltar à frente. Vamos ver. Qual é o tempo total de perda, Reginaldo, que você marcou? É em torno de 25. Então pode complicar a vida do Felipe aí. E não parou nada. Fez 1:24.946. Teoricamente vai complicar a vida do Felipe, porque a diferença é 29,2. Não, vamos ver agora nessa volta. Tem que esperar essa volta agora. Isso era na volta anterior. Vamos ver nessa volta agora. A vantagem do Alonso para o Schumacher é 8,7. Mais uma vez dizendo a você, essa voz em italiano que surge é do locutor oficial do circuito. De tantos e tantos anos de estar em Imola, a gente já conhece até o jeitão dele falar. É um locutor que fala para o público no autódromo. E está vazando pelo áudio internacional. Alonso tem 8,7 de vantagem para Schumacher. Veja só, 26 para o Jenson Button e 31 para o Felipe Massa. Se bobear, ele tira até o lugar do Button. Já aumentou em relação ao Massa. E o Button está no limite. Ficava claro que ele estava mais pesado. Você viu que o Felipe Massa parou na volta número 19, final da volta 19. O Schumacher no final da volta número 20. Nós já temos 24 voltas completadas e agora ele vai para o box. Lá vai Alonso com condições de voltar em segundo, que é tudo que ele poderia querer nessa corrida. Talvez mais do que ele pudesse imaginar. Lembrando que o Button, na verdade, não é uma grande ameaça para o Alonso, porque pela primeira parada do Button, ele vai ter que fazer 3 paradas. Então, mesmo que ele volte ainda em segundo, em terceiro, no caso do Alonso, ele sabe que mais tarde vai conseguir ultrapassagem. Veja aí como o Alonso vem voltando, não tem ninguém na reta, ó. E vem voltando o Alonso. Gastou 26 cravados e voltou tranquilo. E ele realmente vai voltando na frente do Jenson Button. Tamburello, uscita variante Tamburello, tutta decisamente ad affrontare la variante Villeneuve. Aí o locutor falava exatamente dele, que saiu da Tamburello e vai para a variante Villeneuve para depois pegar a Tosa. Era o locutor oficial do circuito, dando o posicionamento do Alonso na pista. Falando em Villeneuve, Gavão, quem parece que pode arriscar uma parada nessa prova é justamente o Villeneuve, que está em sexto e ainda não parou nos boxes. Que, aliás, ele vem fazendo isso praticamente em todas as corridas dessa temporada. E com isso ele tem aí 5 pontos no campeonato. Então Schumacher volta para a ponta. No final dessa volta vamos ter a posição correta, mas será Schumacher, Alonso, Jenson Button, Felipe Massa. Depois Montoya. Vamos ver, Schumacher passa.
Passa e completa mais uma volta. Completa 26 voltas. Vamos nos aproximando da metade da prova. Aí Schumacher completando 26 voltas. Agora só passou Alonso. 11,2 atrás dele. E passa com vantagem de 6,4 para o Jenson Button. Sobrou. E o Felipe Massa passando agora 7,2 atrás do Jenson Button na quarta posição. O Montoya é o quinto, também já completou a volta. O Villeneuve é o sexto. Olha o Villeneuve aí, ó. Sem ter parado de uma vez. Mark Webber é o sétimo. Fisichella é o oitavo. Raikkonen é o nono. Ralf Schumacher é o décimo. Rosberg o 11º. Coulthard é o 12º. E Barrichello, por aquela parada muito longa, apenas na 13ª posição. O Felipe tem que fazer o melhor possível para justamente tentar manter uma pequena diferença para o Button e segurar o Montoya para quem sabe conseguir o primeiro pódio da carreira dele. Ele tem que apostar nas 3 paradas do Jenson Button. Mas para isso tem que segurar o Montoya, que vem com muita ação aí, ó. E virando bem mais rápido. O Felipe, inclusive, virou muito lento nessa última volta, 1,27,4. A única vantagem talvez que o Montoya possa ter em relação ao Felipe é de parar na segunda parada, fazer uma parada um pouco mais tarde e quem sabe aí conseguir uma vantagem, mas espero que o Felipe consiga melhorar o ritmo e manter essa posição. Fazendo uma parada um pouco mais tarde, ele precisa usa menos combustível, ele fica mais leve um pedaço na pista para andar rápido e depois fica menos tempo parado. Porque ele está ali realmente atacando o Felipe. O Felipe não parece ter o mesmo rendimento que tinha no princípio da prova. Vem ele aí para completar a volta. E vem trazendo com ele o Montoya. Felipe Massa tem a quarta posição. O Montoya vem ali em quinto. O Massa virou 1,26,7. O Montoya virou 1,27,1. Villeneuve no box. Finalmente o Villeneuve vai para o box. O Dave Coulthard e o Rosberg, que também não tinham parado, vão para o box. Não pararam o Nick Heidfeld e o Christian Klien, só. Os dois que ainda não pararam. Que estão indo, evidentemente, aí para uma parada só. Aí você vai vendo o Massa atrás dele. O carro do Montoya. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, use nossa tecnologia para viver melhor. Aí nós vamos com 27 voltas completadas, restando 35 para um total de 62 voltas. No Grande Prêmio de San Marino, circuito Enzo e Dino Ferrari, em Imola, na Itália. Perto da cidade de Bolonha, principal cidade da Emília-Romanha, região da Itália que se notabiliza pela altíssima gastronomia. Come-se bem uma barbaridade na Emília-Romanha. Aí o Felipe Massa. E o Montoya coladinho ali atrás dele. Massa virou agora 1,26,5. O Montoya virou 1,26,6. Ele vem limitado pela performance do Massa. Por enquanto o Felipe vai sustentando ali a quarta posição. Mas vai ficando mais longe do Jenson Button, que virou 1,25,6. Olha só. Schumacher 1,26,6. Alonso 1,25,2. Jenson Button 1,25,6. Felipe Massa 1,26,5. Aí você está tendo os 4 primeiros. O Montoya com 1,26,6. O Mark Webber em sexto. Fisichella em sétimo. O Raikkonen em oitavo. O Raikkonen está virando 1,26,4. Ele virando mais rápido que o Montoya, que nesse momento o Montoya está limitado ali pela ação do Felipe Massa. O Raikkonen tem apenas a 8ª posição. E quem não parou também foi o Fisichella, né? Vai para uma parada. Exatamente, que está Só à frente ele. do Raikkonen. O único a não ter parado. O Klien e o Heidfeld estão saindo dos boxes nesse momento. Eles acabaram de parar. Pela primeira vez, Nick Heidfeld e Christian Klien. Aí você tem os 8 mais bem colocados. E o Massa tem que sustentar essa vantagem aí em relação ao Montoya e apostar numa parada agora, por aí. Mais 2, 3 voltas, uma parada do Jenson Button. Finalmente o Fisichella no box.
Olha só, vamos ver o tempo que ele vai botar de combustível aí. Não vai pra uma parada não, hein? Mas não faz sentido ele ter ido tão longe para não fazer uma parada, né? Então é um pouco estranho. Até eu vi o pneu que saiu do carro dele. Você pode ver que a pista de San Marino não é uma pista que estraga muitos pneus. Os pneus não se desgastam muito. Consequentemente, você pode ter muito mais conforto para tentar uma parada apenas. É estranho. No mínimo estranho. Schumacher tem 7 segundos e 2 para o Alonso, que o Alonso vem andando muito mais rápido que o Schumacher, hein? Também a Ferrari do Schumacher, depois da primeira parada, também não está rendendo essas maravilhas, não. Depois da parada, os dois carros perderam o rendimento, do Schumacher e do Felipe Massa. Schumacher tá, ó, acabou de virar 27-0. De cara pro vento, sem ninguém na frente. Virou 27-0. O Alonso, 25-5. Jason Button nos boxes. Jason Button nos boxes. Ele tinha 10 segundos de vantagem para o Massa, quer dizer que o Massa vai para a terceira posição. Tem que tentar aproveitar. Tá aí o Jason Button. Mas olha o Schumacher. O Alonso tirou 1,5 segundos nessa volta. Opa! Olha só. Pelo jeito faltou, acho que não apertaram uma roda e ele saiu antes da hora. A preocupação, saiu aquele pirulito. Olha só, ficou a bomba. Ele arrancou e levou a bomba. Combustível, perigo de fogo. Fizeram uma lambança geral. Olha lá. Bateu na viseira, no capacete. Uma lambança geral. Aquilo que a gente chama de pirulito, que fica ali na frente, tá mostrando pra ele, break. Que é pra ele ficar parado, freando ali. E aí, quando ele vira, vem o verde pra ele ir embora. Gente, ele saiu arrastando todo mundo. Saiu arrastando todo mundo. Saiu, mas olha, virou o pirulito pra ele sair, ele sai, amigo. Ele tem que confiar naquela placa que tá ali na frente. Vamos ver? Olha só, quer ver? Por ali tá mandando ele ficar parado. Olha lá, mandou ele sair. A bobagem foi do cidadão ali que dá o sinal. Sem dúvida, não foi culpa do Button, não. Olha, espirrando gasolina, sobrou. Deu gasolina, sorte de não pegar fogo. Deu sorte. Não sei o que se passou na cabeça dele. Também ele ali, alguém grita pra ele, vai, né? Alguém grita, vai pra ele ali. Mas a verdade é que ele virou pro Jason Button sair. O Jason Button, o piloto fica... Ô, Burto, explica aí. O piloto fica olhando pra aquela plaquinha ali na frente. Virou, ele vai embora. Você pode ver que tem, como você falou, a brake, né, que tá em vermelho pra justamente ele ficar com o pé no freio, inclusive pra ajudar na troca de pneus. Assim que ele vira a placa, tá escrito First Gear, né, tá a primeira, pra você colocar a primeira marcha já com a cor verde. E assim que ele levantar, é a única coisa que o piloto tá olhando. Assim que ele levantar a placa, você tem que sair, que foi o que o Button fez. Ou seja, o erro foi do mecânico. Olha, isso custou 38,7 segundos. Quero dizer o seguinte, já não tá mais aqui quem falou que é só se o mundo despencar. Porque o Alonso tá voando em relação ao Schumacher. 1,26,85 fez o Schumacher. 1,25,73 faz o Alonso. O Felipe Massa fez 1,26,6. E o Montoya tá ali atrás dele, colado atrás dele. Veja como está colado. As Ferraris, depois que pararam e trocaram os pneus e reabasteceram, estão longe de ter o mesmo rendimento do princípio da prova. Estranho porque o Schumacher até, eu notei que ele saiu do box andando muito rápido, mesmo de tanque cheio, ele já saiu virando 1,25,0. Então, é realmente alguma coisa, provavelmente em relação a algum tipo de desgaste que eles não estavam esperando. E Pode sem ser dúvida... freio? Galvão, aí em San Marino o freio é muito exigido, pode ter a ver, mas aparentemente não é o caso ainda. Eu acho que a gente chegou agora na metade da prova, não deveria ser o caso. Mas eu acho que eu concordo com você quando se fala que foi logo após a troca de pneus. Eu acho que é alguma coisa ligada aos pneus. Vamos ver o que acontece daqui pra frente. O Alonso vai se aproximando, já está 3 segundos atrás do Schumacher. E o Ralf Schumacher, na volta número 32, vai para os boxes para a segunda parada dele. Tá aí o Ralf Schumacher. Viu lá? O vermelho escrito break. Vira o verde. Primeira marcha, engata, levantou, vai embora. Ele levantou, o Button foi embora e saiu arrastando tudo. Você sabe que esse pirulito, no caso da Ferrari, o lado que vira
um espelho, né? Isso foi um pedido do Schumacher. Foi um pedido do Schumacher, principalmente no ano passado, que você tinha que manter o mesmo jogo de pneu durante toda a prova. Ele queria que, enquanto estivesse parado no box, ele queria poder ter um espelho para poder olhar o pneu traseiro para ver o desgaste e para ver se tinha bolhas. Olha só, era de 3.1 a diferença na volta anterior. Schumacher virou 1,26,3. O Alonso virou 1,25,6. Caiu de 3.1 para 2.4. Lá vem o Alonso para cima do Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1. Aí você está vendo ali de costas os dois que comandam as corridas da Ferrari, o Jean Todt e o Ross Brown. Devem estar preocupados que o Felipe Massa virou 1,26,4. 1,26,40. O Schumacher virou 1,26,38. 2 centésimos. Apenas a diferença entre os dois. Estão com o mesmo rendimento as Ferraris e as duas ameaçadas. O Alonso vai chegando para ameaçar o Schumacher e o Montoya já está ameaçando o Felipe Massa há muito tempo. Rubens Barrichello tem a 8ª posição. Rubinho tem a 8ª posição. Apenas com aquela parada que fez. Vamos esperar para ver. Lembrando no caso do Rubinho que ele parou uma volta antes do Button, mas que o Button sim já fez a parada, ou seja, ele deveria já ter parado, então ele realmente deve ter mudado a estratégia dele. Ele botou muito combustível naquela hora, Beto. Botou muito combustível. O Montoya reclamou que o tráfego complicou a vida dele e o Alonso chegou. Agora nós temos a inversão do que aconteceu no último ano. No último ano, o Alonso estava na frente, o Schumacher com o carro mais rápido atrás. Agora é o Schumacher na frente, o Alonso com o carro mais rápido atrás. O Takuma Sato abriu certinho para os dois passarem, já tem experiência. Olha o quanto ele tirou por volta nas últimas 3, o Alonso. 2 praticamente na 34, 744 milésimos na 33 e 1,5 segundo na 32. Chegou. Mas, deixa eu ver quantos anos eu falo isso, há mais de 30. Em Fórmula 1, chegar é uma coisa, passar é outra completamente diferente. Ainda mais se tratando de Michael Schumacher na sua frente. Olha o Briatore. E o Alonso vem. Rubens Barrichello, na volta número 34, vai para a segunda parada dele. E o Alonso, olha. Olha a freada do Alonso, olha que carro, que equilíbrio que ele tem no momento. Eu tô achando que o problema deve ser de freio na Ferrari, viu? Pode ser. Achando que o problema deve ser de freio. Olha como ele chega, ó. Olha como ele chega. Agora o Schumacher vai ter que começar. Agora é uma luta de esgrima. É na sintonia fina, é antecipar a freada. Rubinho volta para a pista. Tudo bem na parada de Rubinho, ele volta para a pista. Aí o Alonso coladinho, o Schumacher vale a ponta. Imagina o Alonso ganhar essa corrida e fazer 38 pontos em 40 possíveis. Aí o Schumacher é o primeiro, o Alonso é o segundo, o Felipe Massa é o terceiro. Agora, cada vez que aparece o tráfego, o Alonso diz assim, pode ser agora, quem sabe eu me dou bem. Só que é o Schumacher ali na frente. Olha só, por mais que ele decida ali, é sempre complicado. Aí você tá vendo o Schumacher, ele tá vendo o Alonso. Vale a ponta. Promessa de muitas emoções. Eles vão parar. O que acontece é o seguinte, a grande vantagem do Alonso. Você vê que o Alonso freia e vai buscar o acelerador de uma vez. O Schumacher, naquele estilo do kart, dá sempre uma telegrafada ali no acelerador enquanto freia. Mas a grande vantagem do Alonso, Reginaldo e Burt, ele pode ficar quietinho aí atrás. Ele não precisa forçar nada, fica quieto aí. A hora que o Schumacher parar, ele vai ter mais 2 voltas pelo menos para fazer um temporal e depois voltar na frente. Até porque na primeira rodada de pit stop ele parou 5 voltas depois do Schumacher. Então ele tem essa autonomia a mais. Nesse momento ele tem toda a vantagem do mundo, não precisa nem forçar a ultrapassagem em cima do Schumacher. O problema é que ele está tão mais rápido que é capaz dele se empolgar e tentar ultrapassagem, o que seria até emocionante para a prova, né? Seria legal
ver a briga na pista, não apenas no box. De repente pode ser bom pro Massa, que vem em terceiro, hein? Exatamente. Vai que eles se acham por aí. Botou de lado, teve que travar o dianteiro esquerdo porque o Schumacher fechou a porta. Tá bonito, tá bonito. Essa é a Fórmula 1 que todo mundo quer ver. Ó, o Flávio Briatore rindo. Ô, Briatore, fala no ouvido dele. Ô, garoto, fica quieto aí atrás que a corrida é sua. Espera a troca de pneus. Veja só como sempre é diferente, tá vendo? Ó? O Alonso vai no freio, esquece o acelerador e traz de uma vez de volta. O Schumacher vai no freio e belisca, porque ele freia com o pé esquerdo. E vai beliscando o acelerador com o pé direito no velho estilo do kartista. Lembrando que nem eu falei, o Schumacher estando na frente é um osso duro de roer. Ele sabe já que por desempenho não vai vencer a prova, não vai conseguir vencer o Alonso. É capaz do Michael realmente, com a experiência que ele tem, ele tentar induzir o Alonso a uma ultrapassagem para quem sabe o Alonso cometer um erro. É, tá tentando induzir o Alonso ao erro. Porque ele sabe que, como ele tem que parar antes, vai fazer o quê? Milagre não tem jeito. Lá vem o Alonso. Lá vem o Alonso. Vem no vácuo. Schumacher mexeu na reta ali, né? Schumacher mexeu na reta. Olha como ele vai pra cima. E olha como o Schumacher tá lento, Galvão. 1:28.0. 1:28.0. Isso é bom pro Felipe, que estava muito distante dos dois. E mesmo virando 1:26.0, ele vem tentando se aproximar. Ele estava 23 segundos, está 17 atrás agora. E traz com ele o Montoya. Muito bom para a corrida esse momento aí. Quanto mais o Schumacher segurar, melhor para a corrida. É um momento especial, é um pega de... Se o Alonso passasse com o carro que ele está nesse momento da corrida... Some. E é um pega de campeões do mundo. Tá bonito, tá bonito. Restando 25 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Celta nova geração. Encara qualquer parada. Você vai com o Alonso. Vamos ver se você aí dentro do carro dele ajuda o Alonso a passar. Não é fácil não, tome cuidado, ele não se empolgue não, hein? Terceira marcha, e tome quarta, vai pra quinta. Já a imagem normal de novo. Assim foi a última corrida, 11 voltas. Schumacher com muito mais ação, Jean Todt. Hoje, se ele não tivesse com aquela fita adesiva nos 10 dedos das duas mãos, hoje ia até o fim da unha. Isso para quem ainda não viu, ele envolve os dedos assim numa fita adesiva para não roer as unhas. Hoje, capaz dele comer o adesivo e os dedos juntos. Agora ele já está ficando direto com aquilo para tentar se livrar do vício de roer as unhas. Schumacher atrás dele, Alonso. Vale a ponta, tem muito mais carro o Alonso. A Renault vai mais uma vez se mostrando o grande carro da temporada. A exemplo do que aconteceu em 2005, quando Alonso conquistou o título. Só que na frente dele está o multicampeão Michael Schumacher. Chegar é uma coisa, passar é outra completamente diferente. 38 voltas completadas. Às 3 da tarde tem Fausto Silva, às 4 da tarde tem o Campeonato Brasileiro, às 6 da tarde volta o Fausto Silva, depois do Faustão tem o Fantástico. Mas antes de tudo isso, você tem o Esporte Espetacular. E como será que nascem tantos craques na Argentina? E você vai ver no Esporte Espetacular a escola de Tevez, de Sorin, de Riquelme. Daqui a pouquinho no Esporte Espetacular, a Copa do Mundo vem chegando, vem se aproximando o dia. Dia 9 de junho começa a Copa, dia 13 de junho o Brasil estreia contra a Croácia. E claro, você vai acompanhar tudo na Globo, estaremos juntos. O Alonso botou de lado, disse pro Schumacher, eu tô aqui, ó. Eu vou de um lado, eu vou do outro, foi pro ataque, botou, tentou ficar posicionado ali, ó. Linda imagem, que beleza! É a pressão total do Fernando Alonso em cima do Schumacher. Tudo o que você precisava ver na Fórmula 1. Olha só o Schumacher, 27,79.
Felipe Massa 25,7. Felipe já está 14 segundos atrás. Ele está conseguindo abrir do Montoya, o que é muito importante. E o Montoya virou 26,0. Felipe já abriu para 1,5 segundos. Bom momento do Felipe. Está ficando mais leve o carro. E o Schumacher também, além do problema de equilíbrio, algum problema que tenha no carro agora, do comportamento geral do carro, ficou claro, evidente nas duas Ferraris depois da primeira parada, para troca de pneus e reabastecimento, ele também faz agora uma condução defensiva, né? Ele está, além de tudo, se defendendo. E isso, Reginaldo, dá uma diferença, né? De ter você fazer uma condução defensiva ali, está preocupado com quem vem atrás, não faz o traçado ideal. Antecipa a freada para complicar a vida de quem vem atrás. Tudo isso vai somando tempo. Por isso, exatamente. Por isso o tempo de volta aumenta tanto. E ele mostra toda a sua habilidade, mostra o que é Schumacher, né? Para segurar um carro tão mais veloz quanto esse do Alonso atrás. E há uma diferença de idade entre os dois importante, de 12 anos. Também é importante que a gente diga que é um circuito onde praticamente não existe ponto de ultrapassagem. Olha aí, ó. Renault tá pronta, hein? O que será que eles vão fazer? Qual foi o tempo de reabastecimento do Alonso, por favor, Reginaldo? Não faz sentido, porque o Alonso ficou 9,1, é um tempo dele maior que o do Schumacher, 8,3, e o do Schumacher foi na volta 20 e o Alonso na 25. Ué. Será que é bluff? Isso às vezes acontece. O Briatore ali olhou, fez sinal que sim com a cabeça. Porque o normal seria o Alonso ficar mais na pista para depois, quando o Schumacher fosse pro box, ele dá aí 2, 3 voltas de cara pro vento, andar mais pro Schumacher e depois, no retorno dele, do reabastecimento, troca de pneus dele, estar na frente. Ou é uma mudança de estratégia, já que na pista não passa? Bom, é bom lembrar. Olha lá, foi pro box. Foi pro box. Foi pro box. Restando 21 voltas. Não dá nem para ser o chamado splash and go, porque restam 21 voltas. Se sobrou combustível, a vantagem é essa, ó. Ele faz um reabastecimento de 6,7, porque teoricamente sobrou combustível. A única justificativa que eu vejo, talvez o carro está superaquecendo atrás do Schumacher e com isso ele preferiu uma pista livre na frente. Olha o Felipe Massa. Combustível para ir até o final. Agora ele se virar em relação ao Montoya. Vai voltando o Felipe Massa. E vamos ver se ele conseguiu voltar na frente do Jenson Button. Voltou na frente do Jenson Button. Isso que era importante. Voltar na frente do Jenson Button, que teoricamente tem que fazer mais uma parada. A briga agora é com o Montoya. A briga com o Montoya, que agora tem a terceira posição. Vamos ver o momento em que vai parar o Montoya. O Felipe Massa tem um carro pesado agora, com combustível para ir até o final. E o Montoya está com um carro leve. E é bom a gente observar agora o rendimento do Massa daqui a algumas voltas, quando ele voltar à normalidade do carro, digamos assim, porque tanto no carro do Schumacher quanto no carro do Massa, na primeira troca, o segundo jogo de pneus não tinha o mesmo rendimento. Olha o Schumacher agora não tinha o mesmo rendimento do primeiro. Pode ser que o rendimento desse terceiro jogo seja melhor. Vê que eles mantiveram a estratégia, não houve mudança de estratégia. O Felipe Massa parou com 19 voltas completadas, depois parou com 41. O Schumacher parou com 20 voltas completadas, agora para com 42 e eles põem combustível para ir até o final. E o Schumacher volta ali na frente do Alonso. Eu não consegui entender a estratégia da Renault. Não consegui entender. Olha, podem ter jogado a corrida fora. Exatamente. Seria muito normal e muito simples. O que eles poderiam imaginar? Que o Schumacher fosse ficar mais 2 voltas na pista e o Alonso pudesse andar rápido? Na teoria, por tudo que foi mostrado ali, até pelo tempo de combustível que ele colocou, vocês viram o Felipe Massa colocar 8 segundos de combustível e colocar 6,7 o Alonso, parando uma volta antes. Ele tinha sobra de combustível. Se ele fica na pista, espera o Schumacher parar, o Schumacher tem que parar. Sem combustível não dá para andar. E aí dá 2 voltas rápidas para voltar na frente. Olha, podem ter jogado a corrida fora. Quem ganhou? Você em casa. Tem 20 voltas para você curtir aí. Restando 20 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin, pensou novo, Nova Skin.
Olha, essa imagem é boa. Schumacher voltando ali. Ali ele já pode acelerar. E o Alonso veio. Foi por um nada ali, né? Olha o torcedor. Olha o ferrarista. Olha o ferrarista. E o Schumacher completa mais uma volta. Tá certo que o líder é o Montoya, né? Não fez ainda a segunda parada. E andando rápido. 25,4 Montoya. Tá vazio, né? Montoya completou 43 voltas. Aí você vai vendo o Schumi e o Alonso está atrás dele. Só que o Montoya não consegue dar mais do que 2 voltas aí de jeito nenhum. Vai ter que fazer o pit stop. E aparentemente o problema do Michael era realmente os pneus, porque aparentemente ele está andando mais rápido. Você vê que o Alonso já não consegue seguir tão de perto quanto vinha antes do pit stop. E o Raikkonen já tem o 4º lugar, né? Tá certo que o Montoya e ele fizeram uma parada, mas o Montoya é o primeiro, Schumacher é o segundo, o Alonso é o terceiro, o Raikkonen é o 4º, o Massa é o 5º, Jenson Button é o 6º, Fisichella é o 7º, o Mark Webber é o 8º. Só que os 2 carros da McLaren têm que parar mais uma vez. Você vê que a tentativa da Renault não deu mesmo certo. E o terceiro jogo de pneus, que é esse do Schumacher, equilibrou melhor o carro. Voltou ao normal, né? Voltou Parece que normal. o segundo jogo tinha algum problema. A McLaren aí, ó. A McLaren. Pra casa. Isso, Montoya. Agora é de olho na pista. Será que o Felipe Massa consegue chegar na frente dele? Não é fácil não, é porque ele vai botar 6 segundos em qualquer coisa de combustível. Olha aí, 7,5. Vai voltando o Montoya. Vale o pódio do Felipe. Vale o pódio do Felipe. Era o que estava escrito. Voltar na frente o Montoya. Porque parou menos tempo. Button no box. Jason Button no box. Isso dá tranquilidade para o Felipe Massa. Ele tinha que ter voltado na frente do Montoya. Agora com todo cuidado eles conseguiram acertar ali. Aí voltando o Jason Button. Rubens Barrichello perdeu a luta pelas primeiras posições, depois que fez a segunda parada. Tinha a 12ª posição, vamos ver daqui pra frente. E agora a parada é essa aí, ó. Aí o Schumacher e o Alonso. Ali essa questão de um 10º mais rápido esse, um 10º mais rápido aquele, a essa altura não faz diferença porque um está limitado pela presença do outro ali à frente. Continua claro que tem carro mais rápido o Alonso, só que o Schumacher conseguiu se sustentar na frente dele. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, crédito assim que você abre a conta. Aí Schumacher é o primeiro, Alonso é o segundo. Qual será a sua aposta? Schumacher ou Alonso? Qual será a sua aposta? Será que ele vai arriscar? Bom, arriscar ele vai ter que arriscar, né? Porque antes ele podia confiar na estratégia de troca de pneus e reabastecimento. Fazer uma pergunta aqui, Burti. Schumacher ou Alonso? Se tratando de San Marino e de Schumacher, eu aposto no Schumacher porque ele vai ser muito difícil do Alonso conseguir a ultrapassagem, e eu acho que o Alonso já está muito mais pensando no campeonato, tendo a vantagem que ele tem em pontos. Porém, eu torço para que seja o contrário, eu torço para que o Alonso parta para cima e busque a primeira posição dentro da pista. Reginaldo Leme. Tem esses componentes do Alonso estar lutando pelo campeonato, mas o Schumacher, mantendo esse rendimento, ele ganharia a corrida, mas eu acho que a Ferrari não mantém o rendimento. Então o Alonso vem para a briga. Pedro Bassan, quer arriscar, Bassan? Eu não vou arriscar não, Galvão, mas só para dizer que o que pode ter influenciado naquela parada do Alonso, antes do Schumacher, quando todos esperavam que ele pararia depois, é que dos pilotos que andaram na frente, ele foi o único a perder 2 voltas de reposição de combustível, por ter andado acima do limite de 110% na classificação, enquanto os outros perderam uma volta só. Aliás, entre os 10 primeiros, só o Mark Webber que não perdeu nenhuma volta de reabastecimento. Quer dizer o seguinte, você vai para o último treino, para o Super Qualify, para a Super Pole, declara o seu combustível. Aí você tem direito a reposicionar combustível de acordo com o número de voltas que você dá. Mas se você andar na pista 110% acima do tempo que naquele momento é o pole, ou seja, andando devagar que possa prejudicar alguém, a cada vez que isso acontece,
toma uma volta de punição. Quanto? 2,8 quilos para cada volta? Não, 2,8 quilos a menos. 2,7 aqui é. 2,7 a menos de combustível. O Alonso tomou 2 voltas, o Schumacher tomou uma, o Rubinho tomou uma, Felipe Massa tomou uma, só o Mark Webber que não tomou nenhuma. E restando 16 voltas. Ralf Schumacher faz a terceira parada. Schumacher é o primeiro, Alonso é o segundo, Raikkonen é o terceiro, Montoya é o quarto, Felipe Massa é o quinto. O Coulthard vai para a segunda parada dele. Só falta o Raikkonen parar. Só falta ele não parar. Tá aí na terceira posição o Raikkonen. Vem ali, não brigou com ninguém, como quem não quer nada, largou em oitavo. E o homem de gelo tá ali, na terceira posição. É difícil não parar restando 15 voltas. Aí, isso quer dizer, não. Ia perguntar pro Reginaldo, tem sempre as voltas. Em que volta ele tinha feito a primeira parada? É, muito cedo, na 22ª. Teria que fazer 40 voltas, né? Tanto que depois não precisou muita gasolina. É, agora quanto mais perto do final. Você vê que o Felipe Massa passou ali, passou. O Montoya passou o Felipe Massa. E ele voltou atrás do Fisichella, que tem que fazer outra parada. Fez uma parada só o Fisichella. Que volta parou o Fisichella, Reginaldo? Parou tarde, né? O Fisichella parou bem tarde, 29. Olha, quanto tempo de reabastecimento? 7,7. Ah, não, 7,7, tem que fazer mais um. O Fisichella foi exatamente quando ele parou que o Burt disse que não entendeu por que ele ficou tanto tempo na pista para pôr pouca gasolina. Será que o reloginho demoraram para disparar? A Renault parece estar com uma estratégia um pouco diferente do normal, né? Tanto com o Alonso quanto com o Fisichella não justificou a primeira parada de cada um. 15 voltas para o final. Schumacher é o primeiro, Alonso é o segundo. Montoya na terceira posição, Felipe Massa em quarto. Você viu ali, olha, essa coisa do Alonso atrás do Schumacher. O Schumacher tentando induzir o Alonso ao erro. Quase que vai embora o Alonso. Schumacher respira um pouquinho. Desgarrou um pouquinho o Alonso. Mais 2, 3 curvas, ele está colado de novo. Olha lá, quer ver? Antecipou a freada o Schumacher ali. E o Alonso, quando viu, amigo, ou ele pendura no freio ou vai achar a traseira do Schumacher. Daí complicou a curva dele. E até também mostrando aquilo que eu disse, que logo após o pit stop, talvez a Ferrari fosse voltar a boa performance devido à troca de pneus. O Schumacher voltou virando 26,0, mas volta a andar lento de novo, 27,2. Então o problema continua ali com o Schumacher, o que é bom pra gente esperar uma briga justamente com o Alonso. Aí o Fisichella mostrando que a Renault não deu show de estratégia, não. E vai voltando o físico. Ele que ganhou a segunda corrida. A primeira foi do Alonso, a segunda do Fisichella, a terceira do Alonso. Até agora só deu Renault. E agora o Schumacher vai em primeiro. Schumacher, Alonso, Montoya, Massa, Raikkonen, Mark Webber, Jenson Button, Fisichella, Barrichello. Vem na 12ª posição. Aquela parada, com aquele problema que ele teve no abastecimento, com mais de 15 segundos para abastecer ali, complicou a vida do Rubinho totalmente. Você vê como o Alonso tem carro para recuperar rápido, mesmo depois do erro. É, 2 curvas, já chega de novo. E lá vem para cima. E agora, Schumacher, traz um pouquinho para a direita, mexe um pouco a linha. Aí ele sabe que na Tamburello não tem como ele tentar. Aonde pode tentar? Na freada da Tosa? Da Villeneuve para Tosa, tentando um desequilíbrio no carro? Aonde? Na freada da variante baixa? Sei lá. O lugar que ele mais se aproximou antes lá do segundo pit stop é justamente na freada da Tosa, que ali é um ponto que é difícil ultrapassagem, mas como ele aparentemente tinha um carro muito mais equilibrado, podia ser o caso. É nessa aí, que eles acabaram de fazer. Exato. Essa que eles acabaram de fazer. É a tal história. O piloto, nessa situação do Alonso, ele tenta provocar o erro do da frente. Só que quem está na frente agora é o Schumacher. É sempre bom lembrar um pouquinho de história. Foi na Tosa que o Ayrton Senna fez a ultrapassagem em cima do Prost, que gerou uma discussão. Eles ficaram um tempão sem se falar dentro da mesma equipe. Que o Prost jurava por Deus que tinha um acerto para que não se ultrapassasse nas 2 primeiras voltas, e o Senna dizia que era só na primeira e passou ele na Tosa.
E falando sobre ultrapassagem aí em San Marino, que dizem que é muito difícil, é verdade, é muito difícil ultrapassar nesse circuito. Porém, vendo a corrida de GP2, o Nelsinho Piquet conseguiu excelentes ultrapassagens, né, e conseguiu até um bom resultado no final da corrida. Ou seja, existe, é difícil, mas existe a possibilidade sim. Aí vem de novo, Schumacher, ele traz com ele o Alonso. É um filme de 2005 com posições invertidas. Schumacher na frente, Alonso atrás. Alonso segurou 11 voltas em 2005. Schumacher vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Restando 12 voltas agora. Vamos ver. Sai da Villeneuve, eles vêm para Tosa agora. Aí vem no contorno da Tosa. Vem para a subida. Vamos lá em cima para Piratella. Aí puxou, fez a curva, vem para a variante alta. Faz a Piratella e vão para a variante alta. Aí eles fazem a variante alta. Acelera o Schumacher, acelera junto o Alonso. Não há diferença entre os dois. Apenas a diferença pode estar ali naquela peça entre o volante e o banco. É o Schumacher ali à frente do Alonso. Outra briga que parece também que vai ser apertada até o final é justamente entre o Massa, que é quarto colocado, e o Raikkonen quinto. O Raikkonen está apenas 4 décimos atrás do Felipe, ou seja, está nessa mesma diferença entre o Michael e o Alonso. O Felipe virou 26,7, o Raikkonen virou 26,2. E o Felipe está 3,1 atrás do Montoya. Fica difícil esse primeiro pódio. Desejado, ansiosamente desejado. Aguardado pelo Felipe Massa o primeiro pódio. Lá vem o Alonso, lá vem o Alonso, lá vem o Alonso, lá vem o Alonso. Lá vem o Alonso. Veja que ele faz um traçado diferente. Usa toda a pista, vai para lá da zebra. Schumacher se segura na ponta Globo, a gente se vê por aqui. TIM, use nossa tecnologia para viver melhor. Amigo, isso é corrida de Fórmula 1. Todas tinham que ser assim. Olha como vem. Olha a pancada que dá ali na variante alta. Pega na zebra de um lado, pega na zebra do outro. Sai da parte alta, vem pro mergulho, vem para a parte de descida da pista. Agora ladeira abaixo. É a volta de número 52. Quando eles completarem esta volta, teremos 10 para o final. Pressão total do Alonso em cima do Schumacher. Veja que o traçado do Schumacher é defensivo. Ele está virando 26,6 assim mesmo. Vamos ver essa volta. Qual é o tempo dele? Que evidentemente vai ser o tempo do Alonso. É, Briatore. Não adianta fazer careta aí não, tá difícil. Schumacher vira 26,67. Alonso vira 26,64. Olha a referência, o Schumacher está virando 2 segundos mais lento do que a melhor volta dele na corrida. Isso é que dá, tem que defender, né? O Montoya virou 26,7, Felipe Massa virou 26,3. O mesmo tempo do Raikkonen. O Raikkonen está tão colado no Felipe quanto o Alonso está colado no Schumacher. Uma briga vale a ponta da corrida, a outra vale a quarta colocação. Rubinho ali na 10ª posição. Mas está muito atrás do Ralf. E o Rubinho está virando 27,2. Olha o Ross Brown. Agora, Ross Brown, você não pode fazer mais nada. Você só pode torcer. E agradecer a mudança de estratégia da Renault. Aí vem Schumacher atrás dele, o Alonso. Vale a ponta, vale a vitória. É a Fórmula 1 chegando à Europa. Você sabe que em 25 grandes prêmios disputados nessa pista, apenas 2 vezes o vencedor saiu fora das 2 primeiras filas. E, coincidentemente, as 2 vezes com o Piquet. Seria o caso do Alonso, que largou na 3ª fila. Você vê que o Alonso foi mais rápido nessa volta. Nas 2 anteriores, o Schumacher tinha sido um pouquinho mais rápido. Aí vem ele de novo. 26,16 para o Schumacher. O Alonso fez 26,19. Vamos ver o Montoya. A vantagem dele para o Massa na volta anterior era de 2,5 segundos. Ele virou 26,29.
O Massa virou 26,36. Continua nos 2,5. E o Raikkonen coladinho atrás dele. 26,33. 3 centésimos a diferença do Massa para o Raikkonen. A televisão podia até mostrar um flashzinho da briga ali, porque deve estar bonita. O Montoya, o Massa e o Raikkonen. Uma Ferrari entre duas McLaren. Mas é Itália, é Ferrari, a Ferrari está na ponta. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1. Galvão, será que o Montezemolo já está preparado para pegar o helicóptero e vir para a pista, ou ele está com medo de pegar o helicóptero e não conseguir a vitória? O motor do helicóptero deve estar funcionando, as pás estão girando e ele está lá dentro daquela sala da casa que era do comendador Enzo Ferrari, onde vocês, pilotos da Ferrari, ficavam lá. Ele está lá dentro ali, roendo as unhas no lugar do Jean Todt. Agora, se ganhar, o helicóptero desce na pista hoje. Schumacher em primeiro, Alonso em segundo. Para quem não assistiu o treino ontem, essa história é a seguinte: o Luca de Montezemolo, um dos homens mais poderosos da Itália hoje, presidente da fábrica que detém o controle da Ferrari, presidente da Ferrari, presidente da Federação das Indústrias da Itália. O Luca de Montezemolo diz que ele dá azar à equipe assistindo na pista. Então ele fica na fábrica da Ferrari, que é aí pertinho. Assiste os treinos sábado, no domingo ele cumprimenta os pilotos e vai para lá. Alonso deu uma escapadinha, você viu? E aí, quando ganha a corrida, na última volta, quando tá claro, ele pega o helicóptero e vai esperar os pilotos no pódio. E desce como herói. Dessa vez ele vai ter que esperar até a bandeirada. Foi a terceira vez que o Schumacher deu uma retardada aí na freada, ou melhor, uma antecipada, fazendo o Alonso sair um pouquinho da trajetória normal dele. A terceira vez. É aquele pouquinho que, pronto, já perde um pouquinho, perde o suficiente para o Schumacher ter 3 voltas de tranquilidade, 2, 3 voltas. E vai assim. Numa situação dessa, comanda o que está na frente, né, Burt? Quando você dá uma antecipada na freada, o outro tem que vir na sua, né? Ainda mais no caso do Alonso, que dá para ver que uma grande vantagem que ele tem é justamente na freada. Então, de qualquer maneira, ele já freia mais dentro. Se o Schumacher antecipa um pouquinho e acaba freando um pouco mais cedo, fica difícil dele até conseguir evitar, né, que se aproxime demais do Schumacher, que perca a pressão aerodinâmica e que cometa o erro. Então, o Alonso, nesse caso, tem que ter um cuidado muito grande, porque a principal vantagem dele é na freada e é o ponto mais fácil de cometer um erro. Olha o Alonso mexendo ali atrás do Schumacher. Schumacher virou 26,0. Alonso virou 26,12. Montoya virou 26,27. Felipe Massa virou 26,30. O Raikkonen virou 26,41. Deu uma respirada, o Massa. 2 décimos para respirar. Tá todo mundo se divertindo, viu? O Alonso, que não correria pela vitória, vê essa chance de ganhar uma corrida ultrapassando o Schumacher, não vai deixar de tentar tudo. O Schumacher está se divertindo. O Briatore, você vê no box, se divertindo, né? Quem está na frente do piloto dele agora é aquele que ele gosta de chamar de velho já. Que já trabalhou com ele, que é o Schumacher, diz que já está velho para ocupar o lugar do Alonso o ano que vem na Renault, aquela coisa, aquele blefe. É velho, mas tá doido para levar ele para lá. Doido para levar ele para ser o último ano do Schumacher e dele, Briatore, na Fórmula 1. Aí vem os dois, restando 6 voltas para o final. E tá todo mundo se divertindo. O piloto nessas condições se diverte mesmo. É o grande prazer que ele tem. Pode ter certeza que os 5 aí da frente. Só o Felipe que deve estar com uma certa frustração porque ele contava com um pódio. Mas está ali entre 2 McLarens, brigando entre 2 McLarens, sem o direito de errar. Ninguém tem o direito de erro nenhum aí. Qualquer errinho você realmente perde a posição, mas eu diria que é sempre uma posição muito mais confortável para o piloto, no caso do Alonso, que é estar mais rápido, ter um carro à sua frente e tentar a ultrapassagem, ou pelo menos estar pressionando o carro à frente. Quando você tem um carro atrás que é mais rápido que você, é uma tensão muito grande e você acaba tendo os seus nervos à flor da pele. Com outra coisa, se chegar em segundo, o Alonso vai para 36 pontos. O Fisichella, que tem 14, olha a posição que ele está aí, 8º, está fazendo 1 ponto. Iria para 15.
O Schumacher, mesmo com os 10 que está fazendo o Schumacher, ele iria para 21. Ou seja, o Alonso entrou nessa corrida com 14 pontos de vantagem para o segundo e pode sair com 15. Está no lucro. Mesmo chegando na segunda posição. Mas é claro que ele quer uma vitória. O piloto sempre corre pela vitória, ainda mais nessas condições. Vamos para as 5 voltas finais. Restando 5 voltas para o final. Schumacher é o primeiro, Alonso é o segundo, Montoya é o terceiro, Massa é o quarto, Raikkonen na 5ª posição, Mark Webber é o sexto, Jenson Button é o sétimo, Fisichella é o oitavo, Barrichello vem em 10º. Opa, Alonso! Pode ver, é sempre na freada que ele se aproxima demais, perde um pouco de pressão aerodinâmica e acaba dando uma escorregada. Porque ele não consegue, ele ainda não chegou a ameaçar uma vez, antes da parada, da última parada dos dois, que na tosa ele chegou a quase botar de lado. Aí vem eles de novo. Metade da volta, e quando eles completarem esta volta, serão 4 voltas para o final. Expectativa. E essas coisas aí de rádio paddock, de fofoca, já falam que o Schumacher poderia ir para a Renault, que o Alonso vai para a McLaren, que o Raikkonen vem para a Ferrari, que o Valentino Rossi vai ter que esperar um pouco mais. Mal começou a temporada, já se fala disso tudo. E o Alonso falou mais do que devia, disse que a Renault nunca trabalhou por ele, deveria trabalhar mais especificamente por ele. Tomou um puxão de orelhas do Briatore e ontem no fim da tarde disse, não foi bem assim, não foi isso que eu quis dizer, não me entenderam direito. Eles são estrelas, são geniais, são fantásticos, ganham fortunas e merecem o que ganham, mas na Fórmula 1... Opa! Ele pegou a zebra por dentro demais e quase jogou a corrida fora. E agora o Schumacher respira de vez. Eles são tudo isso, mas na Fórmula 1 tem um ditado mais ou menos assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não dá para bater de frente com o dono de equipe ou com o diretor de equipe. E você viu que quase que o Alonso vai embora. Diga, Bassan. Olha aí a repetição, ó. E a Ferrari espera, Galvão, que essa vitória possa mudar um pouco o clima lá dentro, porque fontes lá de dentro que conhecem bem a Ferrari dizem que Schumacher está lá, mas não está com a cabeça mais na equipe. E apostam que ele está já 90% fora, ou parando ou indo para uma outra escuderia no ano que vem. O Schumacher tem essa vantagem que você está vendo aí para o Alonso, olha onde ele foi, ó. Essa vantagem que você está vendo aí para o Alonso, o Montoya vem 14 segundos atrás do Alonso, o Felipe Massa 2 segundos atrás do Montoya. E o Raikkonen vem meio segundo atrás do Massa. É um grande piloto realmente o Alonso, só que tem um mestre ali na frente. Essa peça vale muito. Essa peça que fica entre o volante e o banco, por mais tecnologia que exista no carro, essa peça vale muito. E se eles tivessem algum problema, no caso do Schumacher, com alguma dificuldade em relação ao carro, parece que não está tendo tanta dificuldade agora, virou 25,9, então o que dificulta ainda mais a ultrapassagem do Alonso. Era bom de perguntar pro Briatore agora, Reginaldo. Vem cá, o Schumacher tá velho? Pra ver o que ele fala. Mas você vê que o Schumacher já fez uma volta mais tranquilo, mais aliviado, sem ter que defender tanto, já virou mais rápido. E quem sabe o Alonso tenha sentido aquela saída ali como um avisozinho, ó, moleque, tá muito bom pra você no campeonato, olha, quase sai de novo sozinho. Deixa eu ficar quieto aqui, que eu entrei 14 pontos na frente do segundo, saio 15 pontos na frente do segundo. E ele sempre diz que o rival dele não é a Ferrari nesse ano, é a McLaren. A McLaren tem terceiro com o Montoya, quinto com o Raikkonen, Felipe Massa está em quarto, o Barrichello está em 10º. E aí o Schumacher. Lá vem ele para completar a volta de número 60. Tá saindo de frente o carro dele. Tá. Já quase saiu da pista 2 vezes, balançou de novo agora e olha, ele já não tá mais no ataque não. Eu acho que o certo seria o Alonso realmente manter a calma agora e chegar até o final, que tá mais do que bom esse resultado para ele. Ele tava 14 segundos e meio na frente do Montoya, tá 12 agora. E olha lá, Schumacher 25,7, ou seja,
Não tem mais pressão. Schumacher nesse momento é o mais rápido da pista, andando em 25,7. Ele estava antecipando freada, ele estava defendendo a posição, ele estava fazendo como manda o almanac. De quem é tantas vezes campeão do mundo, de quem detém todos os recordes. Já acalmou um pouquinho, né, Jatan? Tá bom. Menos de 2 voltas para o final. É a Globo trazendo para você as emoções da Fórmula 1. Vai voltar daqui a 2 semanas. Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas. Grande Prêmio da Europa em Nürburgring, na Alemanha. Pula uma semana só, vem o Grande Prêmio da Espanha, em Montmeló, perto de Barcelona. Pula 2 semanas, as ruas de Monte Carlo no Grande Prêmio de Mônaco. Tudo isso antes da Copa do Mundo. Schumacher, já já, ele vai ter 4.933 metros para mais uma vitória. Já não me lembro mais nem o número de vitórias do Schumacher. São tantas. São 85. Seria 85. Que absurdo. Quando se falava em 24, 25, marca de Stewart, de Fangio, quando o Prost passou, quando o Senna passou, agora ele já vai estar se aproximando de 90. E lembrando que agora ele tem 66 poles, né? Uma a mais do que o Senna. Vamos lá, última volta. Aí vem o Schumacher, para delírio dos ferraristas, dos torcedores da Ferrari, não só no Autódromo Enzo Dino Ferrari, em Imola, na Itália. Olha só a vibração da galera. É o grande Schumacher, é o Schumi, para ganhar mais uma. Outra vez, tirando o coelho da cartola. Pressionado, pressionado, pressionado. Diz pro Alonso, menino, é melhor você ficar aí atrás. Aí vem o Schumacher para a vitória. Para ganhar mais uma. Felipe Massa vai sustentando a 4ª posição. O Raikkonen está colado atrás dele. E ele tentando se aproximar do Montoya. Aí vem o Schumacher, vai terminar a prova. Só falta ser ali o Id na frente dele. Aí vem o Schumacher. Variante baixa e só. Essa já foi. É mais uma. Aí Michael Schumacher da Ferrari vence o Grande Prêmio de San Marino, na Itália. Mais uma grande vitória de Schumacher, com Alonso na 2ª posição. Olha o Massa aí, ó. A televisão não quer nem mostrar. O Montoya, o Raikkonen colado, e Felipe Massa fez a parte dele. É evidente que todo mundo queria que ele fosse ao pódio. Ele mais do que ninguém, mais do que todo mundo. Mas ficou bem ali, soube se sustentar com a pressão do Raikkonen. Schumacher em primeiro, Alonso em segundo, Montoya em terceiro, Felipe Massa em quarto. Raikkonen na 5ª posição. Mark Webber marcando 3 pontos aí para Williams. Jason Button 2 pontos para Honda em 7º, e Fisichella mais 1 ponto para Renault. Já já nós vamos ter aí a posição do campeonato. O Alonso vai para 36 pontos. O Schumacher 21. O Raikkonen 18. Metade dos pontos do Alonso. E segundo o Alonso, o grande adversário dele é o Raikkonen. Fisichella 15, Montoya 15. Jason Button 13, Felipe Massa 9 pontos. O Ralf Schumacher 7, o Mark Webber 6. Heidfeld 5, Villeneuve 5. Rubens Barrichello termina na 10ª posição. Barrichello tem 2 pontos, Nico Rosberg 2 pontos, David Coulthard 1 ponto, Christian Klee 1 ponto. Aí você está vendo o Felipe Massa e o Schumacher comemorando. Já já nós vamos voltar do pódio. Olha a festa da torcida italiana, tudo que ela quis neste final de semana. A festa dos ferraristas aí no circuito de Imola, em todas as partes do mundo. Schumacher ganhou mais uma. Já já voltamos. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando. Você vai vendo aí a posição do campeonato. Se a gente puder repetir a posição do campeonato, para que o Brasil inteiro possa curtir a informação que eu já dei aqui. Vamos ter agora a posição dos construtores. Aí você está vendo o Schumacher vai descendo do carro.
o resultado oficial da corrida. Schumacher em 1 hora 31 minutos 6 segundos. O abraço ali no Jean Todt, a alegria dos dois, o reencontro com a vitória, o reconhecimento do Alonso. Aí os dois primeiros. O Schumacher sai para comemorar com a equipe. Ele é simplesmente adorado pelos mecânicos, por todo mundo. É o Schumacher, né? Que volta a vencer. O Alonso também muito cumprimentado pela equipe. São duas feras. O multicampeão Michael Schumacher, o atual campeão Fernando Alonso e o Montoya chegando na terceira posição. Olha só, o Alonso 36, Schumacher 21, o Raikkonen 18, Fisichella 15, Montoya 15, Jenson Button 13, Massa 9, Ralf Schumacher com 7 pontos. Os 8 mais bem colocados aí no campeonato de pilotos. E o Schumacher? 1 hora 31 minutos, 6 segundos, 486 milésimos, 307 quilômetros de média. Eles vão para o pódio. O Massa chega lá para cumprimentar o Schumacher, recebe ali o carinho do Schumacher. Conversando com o Herbert Blasch. O Herbert Blasch, que já foi de tudo na Fórmula 1. De chefe de equipe, de chefe de mecânico, de chefe de equipe da Brabham. É o homem de confiança do Bernie. Na época do Bernie, já cuidou da imprensa internacional. É o homem de confiança do Bernie e uma das pessoas mais simpáticas deste mundo da Fórmula 1. Amigo antigo, há muitos e muitos anos. É sempre bom vê-lo e sempre bom conversar com ele. Aí você está vendo o momento da chegada e tem uma outra grande vantagem no Herbert Blasch. Ele tem verdadeira paixão pelo Brasil. Olha aí. Ué. Ele veio. Mas ele veio, olha que ele sentiu que dava. Acho que voltas. Ele veio quando o Alonso escapou. Luca de Montezemolo já desceu de helicóptero e já está por ali. Olha, ele devia estar escondido em algum lugar, não dava para... Ou então ele saiu, confiou no Schumacher. Porque daquela escapada de Fiorano para chegar é perto, helicóptero anda rápido, mas será que dava tempo? Vamos lá, vamos pro pódio. Reginaldo, grande corrida. Uma grande corrida de Schumacher aos 37 anos de idade, derrotando o menino de 25, lá o Alonso, que fez uma corrida excepcional também. O Alonso atacou muito mais do que eu esperava e eu acho que muito mais do que ele imaginava no momento da largada, porque pela posição dele no campeonato o que ele queria era chegar no pódio. Só que sentiu aquela possibilidade de ganhar a corrida e ganhar em cima do Schumacher, foi para frente, cometeu alguns erros naturais de quem está ali sob pressão de atacar e o carro perde pressão. E depois mostrou no finalzinho que estava mais difícil de segurar a frente do carro dele, talvez pelo desgaste da perseguição. Aê, Schumacher! De novo no alto do pódio. Aê! E vamos ao hino italiano. E o Schumacher volta a reger o hino e esquece uma atitude de um senador italiano que um dia proibiu o Schumacher de reger o hino da Itália. Ele proibiu, não, ele criticou.
Schumacher. O senador disse que era falta de respeito. Falta de respeito nada. Está lá o Schumacher regendo os últimos acordes do hino da Itália. O Jean Todt essa fez questão de pessoalmente receber o prêmio de equipe. Está aí a festa do Schumacher. Luciano Burti. Ótima corrida, é muito bom ver a Ferrari batendo a Renault dentro da pista, o que promete pro resto do campeonato uma disputa muito mais acirrada e não um domínio da Renault, né? Então a gente pode ter certeza que Ferrari, Renault e McLaren vão estar brigando. E também acho que, apesar de não ter um resultado brilhante, acho que foi um final de semana bom para os brasileiros. O Rubinho conseguiu classificar muito bem depois de um início de temporada difícil. E o Massa, na minha opinião, fez uma boa corrida e promete, quem sabe, conseguir o primeiro pódio em breve. Poderia ter sido aí hoje no lugar do Montoya, fica essa frustração, mas ele vai ganhando rodagem na Ferrari, ganhando confiança. Já tem aí 9 pontos no campeonato. Alonso, mais líder do que nunca, 15 pontos à frente do Schumacher agora. Ele fez também a melhor volta da corrida, o Alonso. Ali o cumprimento dos dois e o Montoya vai receber ali o prêmio dele. A Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas. Estaremos juntos ao vivo no circuito de Nürburgring para o Grande Prêmio da Europa no circuito alemão. Depois pula uma semana, Grande Prêmio da Espanha em Montmeló, perto de Barcelona. As próximas 2 etapas chega à Europa com força total, prometendo muitas emoções, grandes corridas. E olha, o Jean Todt, que está tomando um banho de champanhe ali no Schumacher, diz o seguinte: para a Ferrari o campeonato começa aqui. E se começa aí, começou bem. Então talvez o Alonso não esteja tão certo quando diz que o grande adversário é o Raikkonen e não o Schumacher. Jamais se pode desprezar a Ferrari e o Schumacher. Que o pódio do Felipe Massa, quem sabe, venha na próxima corrida e que o Rubinho volte a marcar pontos. Você fica agora com o Esporte Espetacular. Hoje tem Domingão do Faustão, tem Campeonato Brasileiro de Futebol, segunda parte do Domingão do Faustão. Tem Fantástico, todas as atrações deste domingo para você na Globo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Até daqui a 2 semanas. Grande Prêmio da Europa, Nürburgring na Alemanha. Vitória de Schumacher. Alonso em segundo, Montoya em terceiro, Felipe Massa em quarto, Rubens Barrichello na 10ª posição. Mais do que nunca, Fernando Alonso é o líder do campeonato e o segundo colocado é Michael Schumacher com Raikkonen em terceiro. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Globo, a gente se vê por aqui. Tchau. Fórmula 1 2006. Oferecimento Banco Real. Crédito assim que você abre a conta.